Fala, labareda! Vamos falar de batismo? O que acontece? A pessoa que vai se batizar, muitas vezes, ela ainda não tomou essa decisão porque ela tem dúvidas dentro dela. Por mais que ela tenha escutado sobre Jesus, ela ouve muitas vezes de outras pessoas que até nem são batizadas ou até são, que ela precisa ter a certeza, abandonar velhos hábitos. Então a gente vai ver o que a palavra diz sobre isso. Eu vou tentar explicar de maneira clara, objetiva, tanto para quem é já batizado quanto para quem não é, as responsabilidades que a gente tem através dessa obediência, tá? E para começar, a gente vai pegar a Bíblia, no capítulo 28, a partir do verso 18, Jesus falando para os discípulos, tá bom? Ele fala assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então a gente está vendo aqui Jesus afirmando que ele recebeu toda a autoridade do Pai, porque ele cumpriu o propósito a qual ele foi enviado. Diante dessa autoridade, ele dá uma ordem. Ele não está falando assim, ó, se vocês tiverem vontade, vocês façam isso. Não, ele fala assim, ó, foi me dada a autoridade e agora eu estou dando uma ordem. Pode parecer que o texto não está falando diretamente, mas ali existe uma ordem de Jesus para os discípulos. Façam discípulos, né? E só faz discípulo quem é discípulo. Façam discípulos para quem? Para mim? Não, para ele. Porque ele começou o seu primeiro grupo de discípulos ali para que eles continuassem a se multiplicar. Então essa é a ordem. E ele fala assim, ó, todos os seus discípulos precisam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que ele está falando aqui. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a obedecer, tá? Então, a tudo. Então tá aqui, a tudo. Então não existe exceções. A tudo que Jesus ensinou, o discípulo ensina os novos discípulos. Então vamos entender aqui o primeiro ponto. Se a gente está falando de batismo, nós somos batizados, então a gente ensina o batismo. Essa é a responsabilidade de quem já é discípulo. Eu ensino o batismo porque eu já sou batizado, ok? Porque ele dá essa ordem para quem é discípulo, tá certo? Quem é discípulo ensina o batismo, é uma ordenança. Quem vai virar discípulo precisa ser batizado, porque essa é uma das características de quem é discípulo de Cristo, obedece. Tá? E se a gente vê lá Marcos capítulo 16, verso 16, ele fala: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. O que isso quer dizer? Quem crê em Jesus é um discípulo, ok? E a consequência, a obediência, a escolha, a decisão, o posicionamento de quem crer em Cristo, quem crer em Jesus, é se batizar, ok? Quem crer e for batizado será salvo. Então existe um processo natural de quem crer em Jesus, é ser batizado porque crer em Jesus. Agora, quem não crê, ele nem fala assim, quem não for batizado, porque o batismo ele não é o ponto fundamental da salvação. Mas todo salvo em Cristo se batiza porque crer em Cristo, crer na obra de salvação que ele realizou. Então, se a pessoa crê em Jesus, ela obedece. Então a gente já começa a identificar aí, eu preciso parar. Obviamente, se você crê em Cristo, crê que ele salvou, crê que ele morreu, crê que ele ressuscitou, automaticamente a gente já começa a tomar consciência do que está errado em nossa vida e a gente busca correção. Mas a gente não espera essa correção para poder tomar a decisão do batismo. É quem crê e for batizado. Eu creio em Jesus, mas eu não vou me batizar. Então você não crê em Jesus. Você não crê na obra que ele realizou. Você não crê na salvação que ele nos oferece. Por quê? Porque quem crê e for batizado é a atitude de quem crê. É a atitude de quem crê é o batismo. A gente não consegue crer numa coisa que a gente não acredita e não vive. Supondo que a gente pegue lá o Messi quando ele jogava no Barcelona. Então vamos nos colocar essa ideia na nossa cabeça. Eu conseguiria substituir o Messi no mesmo nível para ganhar todos os títulos que ele ganhou? Bom, eu não consigo. Por quê? É algo que não existe, então eu não creio nisso. O que eu creio? Eu creio que eu não posso ser ele. Então, eu não tenho capacidade de crer numa coisa que não existe.
Então eu não posso realizar. Então, se eu não realizo, é porque eu não creio. Então, vamos voltar para o batismo agora. Eu sei que eu dei um nó aí na cabeça de vocês, mas é para poder ativar a chavinha do pensamento, da meditação. Meditem nisso. A pessoa crê, e porque ela crê, sabe que ele existe e obedece. E a obediência é porque a pessoa crê em Jesus. Ah, não, eu não sei, eu não tomei a decisão. É porque você ainda não crê, você precisa conhecer quem é o Salvador. Não, eu creio, ele morreu na cruz, ele me salvou, então por que você está esperando para se batizar? Não existe nada que a gente possa acrescentar para que a nossa salvação fique mais perfeita, o nosso batismo fique mais eficiente. O batismo é a morte da velha natureza. Vou te explicar isso. Adão, quando pecou, toda a geração que veio após dele recebeu como herança o castigo, a morte, o inferno, a condenação, a maldição por causa do pecado, ok? Por isso que ele fala, quem crer e for batizado, opa, eu creio em Jesus, na obra que ele fez, ele morreu para poder me salvar, para me tirar dessa natureza de pecado, o que eu faço agora? Eu me batismo. Por quê? O batismo é sepultar essa velha natureza, essa natureza pecaminosa, ok? Aquilo que ninguém pode fazer por mim, eu na minha decisão. E quando eu falo, ninguém pode fazer por mim, ninguém pode vir falar para você o seguinte, mas você vai se batizar e você não para de fazer isso? Você vai se batizar, você é muito novo? Você vai se batizar, mas e quando daqui uns anos você quiser sair para balada e beber e fazer qualquer coisa? A gente fica colocando empecilhos, achando que tipo assim, primeiro eu faço as coisas erradas, as coisas que não agradam a Deus, aquilo que não edifica a minha vida, aquilo que não glorifica a Deus. Lá na frente, depois que eu aproveitar a minha vida, eu posso tomar essa decisão. Não, a decisão tem que ser tomada agora. E por que isso? Isso é um posicionamento de quem quer viver uma nova vida. Não quer viver a natureza de pecado, aquela que precisa morrer, a de Adão que está em nós. Então, por isso, quem crê e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Por quê? A pessoa, ela está numa natureza de pecado e o batismo é o sepultamento dessa natureza de alguém que tomou a consciência de que precisa de Cristo para viver uma nova vida. A minha velha natureza precisa ser sepultada através do batismo. É só água para a gente sepultar. A gente não precisa passar por tudo aquilo que Jesus passou, chicotada, prego na mão, prego no pé. É água. Onde a gente sepulta o velho homem, nasce o novo homem. O espiritual morre e o novo espiritual, a nova vida em Cristo. Por quê? O castigo que a gente tinha, que era para nós, estava sobre Jesus na cruz. É o que fala Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Romanos fala um negócio interessante, Romanos 6, verso 4. Olha só. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida em Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então o que acontece? Jesus morre na cruz, batismo do homem, é o homem morrendo com Jesus, ok? Porque ele está obedecendo. E aí ele fala logo em seguida assim, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida em Cristo. Ou seja, Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos espiritualmente. Ou seja, nascemos para uma nova vida, ok? Uma nova natureza em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Então a gente às vezes fica colocando empecilhos. Eu preciso parar de fazer isso para depois me batizar. Qualquer tentativa que a gente faça de parar, de querer mudar, de querer melhorar, para tomar uma decisão de se batizar, é só melhorar uma velha natureza pecaminosa, porque a gente vive numa natureza, numa herança de Adão, e toda tentativa que eu faço para poder melhorar, eu só estou melhorando essa natureza, sendo que essa natureza precisa ser sepultada. É isso que significa o batismo. Eu não tenho que melhorar o meu eu eu tenho que negar. A gente tem que negar essa natureza pecaminosa de Adão que vive em nós. Mas eu preciso parar de fazer tal coisa. Você não precisa. A decisão que você tem que tomar é de obediência. É a obediência mais básica que a gente precisa tomar. Porque a partir do momento que eu tomo essa consciência de obedecer, as outras coisas eu já começo a abandonar, porque eu sei
que eu obedeço a Cristo. E se aquilo não serve para mim, não serve para Cristo. Se aquilo não agrada a Cristo, não serve para mim. Mas eu acho que se depois de me batizar eu fizer, eu vou estar desagradando, desapontando ou decepcionando a Deus. Vou falar para você, você não consegue decepcionar a Deus mais do que você já decepcionou até hoje. Nem eu consigo fazer isso, ninguém consegue, porque o pecado já é, a gente pode chamar de decepção, é a maior decepção que Deus pode ter. É alguém que quer viver na natureza de pecado. O que a gente pode fazer agora é matar essa natureza de pecado, essa natureza de Adão, para viver uma nova vida em Cristo, agradando a Deus, uma nova vida em Cristo. Pecou? Pede perdão, porque existe uma pessoa que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Não faça mais. Você não vai decepcionar mais a Deus do que o pecado que já está na natureza daquele que não nasceu de novo. O que Ele espera da gente, a única atitude é de se arrepender. Porque crer em Jesus envolve arrependimento. E o batismo é a atitude de quem se arrependeu e quer nascer de novo.